anos, esse vídeo vocês têm a oportunidade de estudar para a avaliação que ocorrerá na semana entre o dia 20 até dia 30. Lembrando que eu selecionei assim poucos conteúdos, tá? Mesmo porque nós sabemos que está sendo muito complicado, né, as nossas aulas. Então, prestem atenção que eu vou fazer um resumo de uma forma assim bem sucinta, bem objetiva e clara, que vocês vão entender perfeitamente. E isso vai ajudar para a avaliação, ok? Então, nosso primeiro conteúdo aí são misturas. Existem dois tipos de misturas, a que nós chamamos de homogênea e a mistura heterogênea. Qual a diferença entre as duas, gente? A homogênea, tá? É uma solução que apresenta uma única fase. Então, nós temos aqui o exemplo da água e o sal. Tem uma só fase porque, observe o desenho, dá para distinguirmos o sal que está aí dissolvido na água a olho nu? Não, né? Então, esse é um exemplo de mistura homogênea. Obviamente, se ocorrer o processo de decantação, aí sim nós podemos distinguir as duas fases. Mas desse jeito que está aí, não. Já a mistura heterogênea, nós temos aí o exemplo da água e o óleo. Veja bem que eles não se misturam, apresentando então duas fases. É um exemplo de mistura heterogênea, ok? Muito bem. O outro conteúdo da prova é o sistema nervoso. Gente, ele é bem complexo, mas eu vou falar assim a nível de sexto ano, tudo bem? Então, a sobrevivência dos nossos seres vivos, gente, ele depende de uma certa medida da nossa capacidade de perceber o ambiente e produzir respostas a ele. Isso se refere, então, ao nosso sistema nervoso, tá? Então, o conjunto de estruturas responsáveis por perceber e interpretar os estímulos do ambiente é o sistema nervoso, tudo bem? Então, o ser humano ele é capaz de perceber o ambiente, condições próprias do corpo, ao receber estímulos internos, como a desidratação, por exemplo, tá? E externos, como uma luz, por exemplo, tá? Nós temos aí os neurônios, que são chamados de células nervosas, ok? Depois vocês podem acompanhar no livro de vocês, na página 163, que tem aí o desenho. Tá? A transmissão das informações do sistema nervoso. Então, esses neurônios, gente, elas são células especializadas na recepção e na transmissão de estímulos, ok? Isso vai ocorrer através de impulsos nervosos, ok? E essa transmissão desses impulsos nós chamamos de sinapse. Tudo tem aí no livro de vocês, ok? A estrutura do sistema nervoso humano. Então, nós temos aí o encéfalo, que é a maior estrutura e integração do controle do sistema nervoso. É justamente ali que se abriga o cérebro, o cerebelo e o tronco encefálico. Então, o cérebro é o órgão mais volumoso do encéfalo. O cerebelo, ele apresenta também dois hemisférios, mas ele é responsável pelo equilíbrio e a postura do nosso corpo, tá? E o tronco encefálico, ele é responsável por coordenar as funções vitais e involuntárias, como, por exemplo, os batimentos cardíacos, né, no nosso coração. E a medula espinhal, só olhar essa que está vermelha aí no desenho, é um cordão que fica alojado dentro, veja bem, eu falei medula espinhal e não coluna vertebral. Então, medula espinhal é um cordão que fica alojado dentro da coluna vertebral, certo? E confere uma estabilidade à medula e protege contra os choques mecânicos, certo, gente? E ela possui várias funções, tá? Uma delas é colaborar para as respostas simples, rápidas e involuntárias. Perfeito, gente? Até aí essa parte? Muito bem. Vamos para o próximo, então, a nível de sexto ano. Só lembrando isso, tá, gente? O sistema locomotor, também conhecido como sistema esquelético. Não é o objetivo nós ficarmos aí decorando nomes de ossos, tá bom? É importante que nós entendemos que o esqueleto humano, esse conjunto de ossos do nosso corpo, forma um esqueleto. Um corpo de um adulto, ele tem no total de 206 ossos.
E as funções principais são sustentação, proteção dos órgãos internos, movimentação, produção de células do sangue, armazenamento de minerais como o cálcio e o fósforo, tá bem? Nós podemos classificar esses ossos em chatos, longos e curtos. As articulações, gente, nos permite esses movimentos, tá? Então, são regiões de contato entre dois ou mais ossos, que estão unidos por um tecido conjuntivo, que nós chamamos de ligamento, ok? É importante nós cuidarmos do nosso sistema locomotor, super importante, tá, gente? Então, a questão da postura, não carregar aquele excesso de peso, tudo isso vai interferir aí na nossa coluna vertebral e pode nos trazer danos futuramente, né? Isso aí a gente tem que cuidar, então, do nosso sistema esquelético, não só dele, mas como todo o nosso corpo, ok? Agora nós vamos para o sistema sensorial, que nada mais é que os nossos órgãos sentidos, tá? Então, os nossos órgãos sentidos, gente, são tato, gustação, olfato, visão e audição. Todos eles são importantes, tá? A ausência de um desses sentidos vai aguçar outro. Por exemplo, a pessoa não tem a visão, né? Ela é um deficiente visual. Então, o tato dela vai ser muito mais aguçado do que uma pessoa que tem a visão normal. Então, toda vez que falta algum desses sentidos, outros serão aguçados. Então, falando sobre o tato, nós temos aí a pele que reveste a superfície do corpo, é o principal órgão do sentido do tato, tá bom? Então, ela apresenta células que são especializadas e que vai nos ajudar, então, a perceber esses estímulos táteis, ok? Outro sentido que nós temos é a gustação. A língua, gente, ele é o principal órgão da gustação, que é o paladar também. Então, na nossa língua, nós temos aí as papilas gustatórias, que elas são nada mais que receptores capazes de captar esses estímulos. Então, nós percebemos aí os diferentes sabores, o doce, o salgado, o azedo, o amargo, tudo isso graças aí aos nossos receptores, que são as nossas papilas gustatórias, ok? O olfato, o nariz é o órgão relacionado ao olfato. Nós temos esses receptores olfatórios, que eles estão localizados bem acima da nossa cavidade nasal, e ele que vai, então, interpretar essas sensações de odor, ok? É claro, gente, que o nosso cérebro, existe essas áreas, essas regiões que interpretarão, e aí, então, todos os sentidos que nos proporciona fazermos uma leitura daquilo que está em nossa volta, né? E a visão, tô pegando tudo do livro de vocês, tá, gente? Porque é a nível de 6º ano. A visão, o sentido relacionado à captação de luz e interpretação de imagens, tá bom? Tem um papel central de interação praticamente com todos em sua volta, com o ambiente, enfim, tá? O olho, então, é o órgão relacionado a esse sentido. Certo, gente? Muito bem. Nosso tempo tem que ser curto, tá bom? Bons estudos.